Eu conheci Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal e não se falava em pré-candidatura dele às eleições presidenciais. Nos anos de 2015, vivíamos aí a Dilma em corda bamba com o procedimento de impeachment e Temer com a boca aberta para engolir o cargo. Eu fui apresentado ao deputado Jair Bolsonaro pelo também então deputado Araceli de Paula, meu amigo pessoal, lá na Câmara dos Deputados, pleno Congresso Nacional em Brasília. E a opinião que eu tive dele depois desse primeiro encontro é a mesma que eu tenho hoje, passados 4 anos de seu governo como presidente da República. Um sujeito bem-humorado, bonachão, politicamente incorreto, a antítese, o contrário do político padrão, uma pessoa profundamente patriota e interessada em ajudar o Brasil, dar o melhor de si pelo Brasil. Depois eu encontrei de novo Jair Bolsonaro, já pré-candidato à presidência da República e, portanto, antes da facada do Adélio, em Juiz de Fora, etc. Estava aqui em Araxá, conhecendo o nióbio, uma das nossas maiores riquezas atuais, o minério nióbio, na CBMM, a maior mineradora de nióbio do mundo, em terras araxaenses. Eu ajudei a ciceroneá-lo, intermediado pelo bom amigo Tadeu Carneiro, então CEO da CBMM, almoçamos juntos e conversamos muito, já sobre a sua candidatura à presidência da República. E ele me segredou que se fosse eleito e tomasse posse, não teria sossego por 4 anos. Eu brinquei com ele que ele estava certo, mas que provavelmente ele não teria sossego por 8 anos, caso fosse reeleito. Infelizmente, ou felizmente para alguns, isso não ocorreu. Ele não foi reeleito às eleições em segundo turno por uma vantagem irrisória, ínfima, deram uma vitória ao seu adversário político, Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu considero o capitão Jair Bolsonaro um vitorioso. Ele lutou contra tudo e contra todos, conseguiu reverter um quadro inicial que se apresentava um eleitorado mais distante, fugindo do voto a ele conseguiu reverter isso. Havia um perigo de uma vitória por até 10 pontos percentuais do candidato Lula, ele reverteu a maior parte disso, o resultado apresentou uma diferença de apenas 1 ponto percentual, ele reconquistou Minas, muito embora tenha perdido de novo em Minas, mas reconquistou Minas, graças ao governador reeleito Romeu Zema, manteve uma vantagem significativa em São Paulo, ganhou na, para mim, região, em termos de educação, mais desenvolvida do país, que é o Sul, Centro-Oeste e Norte, manteve ligeira vantagem e o Nordeste, a terra do Lula, fez a diferença para o candidato do PT. Engraçado que poucas pessoas valorizam a luta do capitão Bolsonaro como deveriam. Ele lutou contra o establishment, contra a máquina do Estado que ele próprio representa e representava antes da eleição, extremamente aparelhada pela esquerda, lutou contra as grandes mídias, lutou contra os deformadores de opinião, a classe pseudo-intelectual brasileira, a classe artística, lutou contra o proativismo judicial, principalmente o proativismo judicial. E ainda assim ele demonstrou que é o político mais popular do Brasil. Quem ganhou de Jair Bolsonaro não foi o petismo nem o lulismo. Quem ganhou de Jair Bolsonaro foi o anti-bolsonarismo, se é que essa palavra existe. Se não é, fica sendo um neologismo, né? Se tantos podem criá-la, porque eu também não. As pessoas votaram contra Jair Bolsonaro, em sua maioria, porque são contra Jair Bolsonaro. Isso não retira o valor do atual presidente da República, que muitos consideram, entre aspas, populista, o que eu acho sinônimo de extrema ignorância. Populista é o demagogo, é aquele cara que fala para agradar. E eu acho que todos concordamos que Bolsonaro é tudo menos isso. Pelo contrário, o que ele geralmente fala, geralmente desagrada muita gente. Aliás, é um outro defeito que ele possui, dentre muitos. Ele ter defeitos me ensinou um taxista argentino, quando eu em Buenos Aires, dentro do táxi, falei mal do Diego Maradona, então passando por outro escândalo de overdose. O taxista falou, os defeitos dele o aproximam do seu povo. Os defeitos do político, quando não sejam abissais, quando não sejam infamantes, na verdade o aproximam do seu povo. E Jair Bolsonaro demonstrou que hoje é o político mais popular do país. Parabéns a ele, parabéns ao adversário que também fez uma campanha eficiente e vamos ver o que espera a nós brasileiros. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.